Você viu as manchetes e sentiu o desconforto no ar, do tipo que permanece como uma sombra, sugerindo algo mais. É como se o mundo prendesse a respiração, esperando por uma revelação, um sinal divino em meio ao caos. E se as respostas que procuramos, aquelas sobre o nosso futuro e destino, estiverem mais próximas do que pensamos? Quem é o seu modelo? Você está seguindo a multidão? Deus chamaria você e diria: venha comigo, meu filho, ou lhe diria: afaste-se de mim. Vemos muitas coisas atraentes, coisas que parecem ser de Deus, mas na verdade estão apodrecendo. E a pior parte disso é que não param em si mesmos. Essas coisas te arrastarão com elas e você será deixado para trás quando isso acontecer. Mas se não quiser que isso aconteça com você, assista a este vídeo para aprender sobre os sinais que todo cristão verdadeiro deve procurar antes da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44 diz: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considere o dono de uma casa que é sábio e vigilante, que garante que sua casa não seja saqueada por ladrões durante a noite. Nós também devemos estar alertas, pois a volta de Jesus é como aquele ladrão inesperado, que chega numa hora que não podemos prever. E não é apenas sobre estar atento, é sobre compreender os tempos e as épocas. Não podemos ser pegos desprevenidos, pois os sinais estão aí, entrelaçados no tecido do nosso mundo, nos sussurros da criação e nos acontecimentos que se desenrolam na Terra Santa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 4 diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A volta de Jesus se aproxima como um ladrão à noite, mas para aqueles que estão sintonizados com o Espírito, isso não é motivo de medo, mas um chamado à prontidão. Olhe ao seu redor. Considere os acontecimentos mundiais e as ocorrências na Terra Santa de Israel. Estas não são ocorrências aleatórias, mas o desdobramento de um projeto divino, profecias proferidas por vozes antigas que agora ecoam através do nosso tempo. Estamos vivendo um momento histórico, um período predito com precisão e paixão pelos profetas. Com que frequência consideramos o estado de nossos corações e nossa prontidão para esse momento? A Bíblia não é um livro empoeirado de histórias antigas. Ela é viva, dando vida à nossa caminhada diária com Deus. Nas suas páginas encontramos as pistas e os marcadores que nos guiam, como um mapa para guardar além da imaginação. Tomemos, por exemplo, a restauração de Israel, uma profecia cumprida diante dos nossos olhos. Em um dia marcado na história, Israel ressuscitou das cinzas do tempo, uma nação nascida. Isso não é apenas um evento político, é um sinal espiritual, um indicador claro de que a palavra de Deus está viva e ativa. A língua hebraica, outrora espalhada pelos ventos da diáspora, regressou à sua terra natal, ecoando as antigas promessas das Escrituras. No entanto, em meio a esses eventos monumentais, é crucial lembrar o chamado pessoal de cada cristão verdadeiro. Esta não é a espera passiva, é uma preparação ativa, uma vida vivida na consciência do retorno iminente de Cristo. É sobre estar alerta, orar e ter discernimento, e não se deixar influenciar pelas falsas doutrinas ou pelo fascínio de uma vida complacente. Então, vamos conversar de coração para coração. Você está vivendo na luz da eternidade? Os seus dias são marcados pela busca da santidade, pelo desejo de ser encontrado pronto e esperando?
Os sinais estão à nossa volta, nos lembrando que este mundo é apenas o prelúdio para algo muito maior. Não nos percamos no barulho e no caos da vida cotidiana. Em vez disso, levantemos os nossos olhos, sintonizemos os nossos corações e alinhemos as nossas vidas com a profunda verdade da volta de Jesus. Agora vamos mudar o nosso olhar para o cenário da profecia, onde as nações não são apenas entidades geopolíticas, mas peças de xadrez num jogo divino. Tomemos, por exemplo, a Rússia, um enigma envolto em mistério, frequentemente mencionado em palavras sobre a profecia do fim dos tempos. Não é apenas um país, é um símbolo, um sinal, uma peça do quebra-cabeças. Nomes antigos como Gog, Magog, Meseque e Tubal não são apenas notas de rodapé históricas. Eles estão vivos, falando sobre segredos do que está por vir. Eles falam de uma nação renascida, um urso despertado, com os olhos postos numa terra que mana leite e mel. Estes sinais, estes acontecimentos, não são apenas para serem debatidos pelos estudiosos. Eles são para você e eu ponderarmos e nos prepararmos. O chamado não é para ter medo, mas para a prontidão, um convite a viver de tal maneira que quando a trombeta soar, quando o céu se abrir, não sejamos pegos de surpresa, mas sejamos encontrados esperando, a expectativa, como os servos que sabem que seu mestre irá retornar. Não estamos falando de desgraça e tristeza. Estamos falando de um futuro tão brilhante que ofusca o sol, um futuro onde as lágrimas são lembranças e a dor é um velho inimigo há muito derrotado. Então, vamos vigiar, viver. Vamos amar com os olhos voltados para o céu e os pés firmes fazendo o bem na terra. Sejamos aqueles que não apenas leem os sinais, mas também nos tornamos sinais e testemunhos vivos de que o melhor ainda está por vir. Nossa linguagem não é o medo, mas a esperança. Não o desespero, mas a alegria. Nossas palavras são simples, nossos corações estão abertos e nossos espíritos estão sintonizados com a voz de Deus. Não estamos esperando que o mundo acabe, estamos esperando que um novo comece. Um mundo onde a paz não seja apenas um sonho, mas uma realidade. Onde o amor não seja um conceito, mas o ar que respiramos. Imagine estar à beira de um grande abismo. O vento contando histórias de tempos antigos, tempos de Sodoma e Gomorra, onde o caos reinava e o amor estava perdido. Somos informados de tempos que virão que refletem aqueles dias, uma cascata de corações esfriando, um desfile de egos e uma celebração de tudo o que há de errado. No entanto, esta não é uma história para assustar, mas para preparar. É um chamado para despertar, para ver além da fachada e reconhecer as areias movediças do mundo. Imagine um mundo onde o amor se torne uma moeda rara, onde a verdade seja um bem que os poucos podem comprar. As pessoas obcecadas com seu reflexo, perdidas num labirinto de autoadmiração, falam palavras venenosas, quebrando laços como gravetos sob os pés. Corações ingratos e pensamentos profanos tecem a história de amanhã, uma história que vivemos hoje. E nesta dança vertiginosa de desordem, mesmo aqueles vestidos com o manto da fé podem tropeçar, com passos inseguros. Mas espere, ouça atentamente as vozes de todos os tempos, os versos escritos com tinta divina. Eles falam não apenas de queda, mas de esperança, de uma promessa de retorno, de um reencontro com Deus. No entanto, os escarnecedores zombam dessa promessa. O seu riso ecoa pelos corredores do tempo, os seus olhos cegos para a profecia que se desenrola. Eles perguntam, de onde vem isso que ele prometeu? Mas, tal como uma sinfonia que atinge o seu auge, os sinais se tornam mais altos, mais claros e mais urgentes. Pois mesmo neste caos há um padrão, um roteiro divino se desenrolando e dentro dele um papel para cada um de nós. Não somos meros espectadores, mas participantes de uma peça cósmica, onde as nossas escolhas, a nossa fé e o nosso amor são imensamente importantes.
Não é sobre apenas observar sinais, mas compreendê-los e ver o mundo através de lentes polidas com sabedoria e esperança. É sobre discernir o real do falso, à luz das distrações deslumbrantes. Pois nestes tempos até os ímpios usarão máscaras de justiça, com a sua verdadeira natureza escondida sob um verniz de virtude. Então, quais são esses sinais, você pode perguntar? São os ecos de palavras antigas nas manchetes de hoje. O amor que esfria no coração do próximo, a verdade distorcida em mentiras convenientes e a crescente onda de caos disfarçada de liberdade. São as mudanças sutis no que é considerado certo ou errado, as linhas confusas que antes eram claras. Mas em meio a isso, lembre-se, esta não é uma história de desespero, mas de preparação e esperança. É um lembrete para vivermos com os olhos bem abertos, os corações sintonizados na frequência divina e os espíritos ancorados em uma fé inabalável. É um chamado para permanecermos firmes, para amarmos ferozmente diante do ódio e para incorporarmos a própria essência do amor divino que aguardamos. À medida que viajamos por este mundo, sejamos faróis de esperança, amor e verdade. Sejamos aqueles que permanecem firmes enquanto o mundo gira no caos, com os olhos fixos no horizonte e os corações prontos para o amanhã que se aproxima. Pois no final, não é sobre apenas sobreviver à tempestade, mas sobre quem nos tornamos no meio dela. E quando os sinais se revelarem, como certamente acontecerão, não sejamos considerados em falta. Em vez disso, estejamos prontos, de braços abertos e com fé inabalável, para acolher o regresso da única luz verdadeira, o farol da nossa tempestade, o arquiteto da nossa salvação. Esta é a nossa história, a nossa jornada e a nossa vocação. Vamos abraçá-las com coragem, amor e um toque de antecipação divina. Considere o avivamento não como uma história antiga de Atos 3, mas como uma realidade presente que se desenrola diante dos nossos olhos. Esta não é uma esperança fraca, mas um fogo crepitante, um despertar espiritual onde as almas são acesas com uma paixão por Deus. É um avivamento onde as luzes mais fracas se transformam em tochas acesas, onde o comum se torna extraordinário através do toque do Espírito Santo. Visualize o mundo envolto em trevas não como um sinal de derrota, mas como um pano de fundo definitivo para que o brilho da glória divina brilhe ainda mais. Nestes momentos contrastantes, a verdadeira magnificência da graça é mais visível. Onde há escuridão, a luz não apenas penetra, ela quebra a noite com um esplendor avassalador. E agora, considere o retorno do Rei da Glória. A porta oriental, selada durante séculos, não é uma barreira, mas uma promessa que nenhum esforço humano e nenhum plano terreno pode impedir. É um testemunho da força imparável da profecia divina, uma predição do momento em que toda a criação testemunhará a vitória final. Nesta história, não há espaço para espera passiva ou especulação ociosa. Somos chamados à ação, a viver de tal forma que as nossas próprias vidas se tornem um testemunho da glória vindoura. Somos instados a acender, brilhar e refletir a presença de Deus em cada palavra, ação e pensamento. É um chamado para viver não apenas na expectativa do que está por vir, mas na manifestação do que está aqui, que é o reino de Deus dentro de nós. À medida que passamos através destes tempos imprevisíveis, somos constantemente lembrados das palavras profundas de Mateus 24, onde Deus fala de guerras, rumores de guerras e terremotos em vários lugares. Esta escritura que ecoa através dos tempos não é apenas uma profecia distante, mas uma descrição vívida do nosso mundo atual. Apenas esta semana a Terra tremeu com centenas de terremotos em todo o mundo, dos Estados Unidos ao Japão. Cada terremoto sendo uma reverberação desta verdade bíblica. Por meio destas convulsões naturais, os conflitos humanos continuam. O conflito em curso entre Israel e Hamas pinta um quadro nítido de um mundo dividido. Um mundo que anseia pela paz, mas enredado na turbulência. Mesmo quando líderes como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, da Arábia Saudita, falam de paz, as suas palavras são ofuscadas pelas realidades da guerra.
Mas, neste turbilhão de acontecimentos, surge uma questão profunda. Estamos preparados para o arrebatamento? Esta questão foi colocada de forma impressionante por um evangelista muito conhecido. Imagine, disse ele, ser acordado durante a noite por uma trombeta celestial, um som que anuncia o arrebatamento. Você se levantaria com medo ou com alegria? Este não é apenas um cenário hipotético, é um teste espiritual para a nossa prontidão para encontrar Deus. Quantos de nós, verdadeiramente, podemos dizer com certeza que se o arrebatamento ocorresse agora, ascenderíamos com alegria para encontrar o Senhor? Não se trata de medo, mas de introspecção e prontidão. Será que estamos vivendo de uma forma que se alinha com os ensinamentos de Jesus? Nosso coração, alma e mente estão dedicados a Ele? Estas não são questões para serem encaradas levianamente, como nos lembra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é um chamado para refletirmos sobre o nosso estado espiritual e nos realinharmos com o propósito de Deus. Estamos vivendo em tempos que refletem as profecias bíblicas, tornando mais crucial do que nunca garantir que nossos corações estejam no lugar certo. Então, ao testemunharmos o desenrolar de eventos que parecem arrancados das páginas das Escrituras, vamos usar isso como um catalisador para o crescimento espiritual. Vamos nos esforçar para viver de uma maneira que, caso a trombeta soe esta noite, nos levantaremos não com medo, mas com alegre expectativa de encontrar o nosso Senhor. Este é um apelo não ao medo, mas à fé. Uma fé que nos estabiliza no meio dos tremores de um mundo em mudanças e nos prepara para o momento glorioso do arrebatamento. Vamos viver cada dia como se pudesse ser o dia em que ouviríamos o toque da trombeta divina. Vamos nutrir o nosso relacionamento com Deus, garantindo que a nossa fé não seja apenas uma parte das nossas vidas, mas a base de tudo o que fazemos. Lembre-se, o arrebatamento não é apenas um conceito distante e abstrato. É um evento real que pode acontecer a qualquer momento. É um chamado para viver uma vida com propósito, uma vida alinhada com a vontade de Deus. É um convite para olhar além do caos do nosso mundo e focar no eterno. Então, vamos abraçar esse dia com um renovado senso de propósito e um coração cheio de esperança, prontos para o momento em que poderemos ser chamados a encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia, na sua profunda sabedoria, nos fala através de passagens como 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, revelando um mistério de fé. Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o mundo como o conhecemos vai se transformar. Os mortos ressuscitarão e os vivos em Cristo os encontrarão nas nuvens. Este não é um roteiro de Hollywood, é uma promessa divina, uma certeza celestial. Imagine, se quiser, um dia em que o tempo pare. Você está vivendo seu dia e, de repente, em menos tempo do que leva um batimento cardíaco, o arrebatamento ocorre. Não há aviso prévio. Não há tempo para corrigir erros ou acertar contas antigas. Nesse momento brilhante, as nossas preocupações terrenas se tornam obsoletas. É um pensamento preocupante, não é? A compreensão de que a nossa hora de nos prepararmos é agora, neste exato momento, porque quando o arrebatamento chegar, ele não espera por ninguém. Agora, voltemos aos nossos olhos para Israel, muitas vezes considerado como o epicentro profético destes eventos do fim dos tempos. Os estudiosos da Bíblia, com anos de estudo, veem Israel como a chave para a compreensão destes tempos. Uma grande mulher de Deus, com mais de 4 décadas de experiência, partilhou recentemente as suas ideias baseadas em Mateus 24 e Hebreus 11. Ela afirma que Israel não é apenas um país no mapa, ele é um relógio profético,
avançando continuamente em direção a um clímax inevitável. Ela, juntamente com outros estudiosos, apontam para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 a 22, como um espelho para os nossos tempos atuais. Isto não é apenas história, é a nossa história, se desenrolando em tempo real. O arrebatamento, explica ela, será um momento decisivo, um grande arrebatamento à medida que o Messias reúne os seus fiéis. Mas não é apenas um arrebatamento de corpos, é um arrebatamento de almas, daquelas que viveram, respiraram e caminharam nos passos de Cristo. Mas e os que ficaram para trás, que por um motivo ou outro faltaram a este encontro divino? A Bíblia fala de um período de tribulação, 7 anos de provações e tribulações sem precedentes. É um lembrete claro de que nossas escolhas hoje têm consequências eternas. Não vivemos apenas por aqui e agora, estamos moldando nosso destino eterno. Estamos sendo convidados a cada momento de cada dia a alinhar nossas vidas com o propósito de Deus, a viver de uma forma que, quando a trombeta soar, estejamos prontos, não com medo, mas com expectativa e alegria. O que o seu coração diz? Você está vivendo de uma forma que honra essa verdade profunda? Você está pronto para esse momento que pode acontecer a qualquer momento? Não deixe que essas perguntas te sobrecarreguem, mas deixe que te elevem, te guiando em direção a uma vida de propósito, paixão e preparação. Pois na grande jornada do tempo, este é apenas um único segundo. Mesmo assim, é aquele que detém o poder de mudar tudo. Veja, a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias ou diretrizes morais, é um guia vivo e respiratório para nosso destino eterno. Em Mateus capítulo 24, uma imagem nítida é pintada. 2 homens em um campo, um levado, outro deixado. 2 mulheres moendo no moinho, uma levada, outra deixada. Não se trata de causar medo, mas de nos despertar para uma vigilância espiritual, uma prontidão que deve permear todos os aspectos de nossas vidas. A questão não é quando ou como, mas se estamos prontos. Será que nossas vidas são um testemunho de nossa fé? Será que vivemos cada dia com uma paixão inegável por Cristo, um compromisso inabalável? Não basta conhecer Jesus, frequentar a igreja ou, ocasionalmente, dar uma olhada na Bíblia. O arrebatamento exige um coração totalmente fiel, uma vida vivida com fé e amor inabaláveis por Deus. Agora vamos abordar uma questão difícil. Por que um Deus amoroso permitiria tal momento, que parece tão duro, tão final? É o princípio do livre-arbítrio, da escolha que cada um de nós tem de aceitar ou ignorar o convite divino. Se escolhermos Deus, alinhamos as nossas vidas à sua vontade, vivendo de uma forma que o agrada. Mas se nos afastarmos, corremos o risco de enfrentar as consequências dessa escolha, uma eternidade separada da sua presença. Não é sobre provocar um medo, e sim acender um fogo dentro de nós, um fogo que arde pela verdade, pela justiça, por uma vida tão alinhada com Deus que, quando esse momento chegar, seja hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, estaremos prontos, não com medo, mas com expectativa. Então, meu amigo e minha amiga, este é um desafio para examinarmos nossas vidas. Será que estamos vivendo de uma maneira que nos tornaria parte desse grupo abençoado, arrebatados para encontrar o Senhor nos céus? É um momento de decisão, um ponto crucial onde escolhemos o nosso destino eterno. Ao atravessarmos estes tempos tumultuados, cheios de incertezas e desafios, deixamos que esta seja a nossa âncora, o nosso foco inabalável. Viver uma vida que esteja pronta para o arrebatamento, uma vida que glorifique a Deus em cada ação, cada decisão, cada momento. Não sejamos os que ficam pensando, mas os que são arrebatados pelo triunfo glorioso, unidos ao nosso Salvador. A Bíblia, embora não mencione explicitamente a palavra arrebatamento, pinta um quadro vívido deste evento importante. Imagina o céu se abrindo e, num momento repentino e eletrizante, os fiéis são arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus. Esta não é uma cena de filme de Hollywood. Esta é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento.
Em Mateus capítulo 24, versículo 31, somos informados sobre o Filho do Homem enviando anjos com um toque de trombeta para reunir seus eleitos. É um momento de seleção divina, uma separação entre os justos e os injustos. Da mesma forma, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses descreve uma descida triunfante do Senhor Jesus do céu, um chamado que desperta os mortos em Cristo e transforma os vivos num instante. Não se trata apenas de discurso teológico, mas de uma realidade que muda vidas. Pense nisso. Em um momento você está cuidando de sua vida diária e, no próximo, você pode estar enfrentando a derradeira realidade. É um momento de ajuste de contas onde cada ação, cada decisão, cada momento da sua vida é trazido para uma perspectiva eterna. Mas vamos trazer isso para onde estamos. Na sua vida cotidiana, onde Jesus se encaixa? Ele é uma reflexão tardia, uma rotina dominical ou é o cerne da sua existência? Perseguimos carreiras, investimos em relacionamentos, construímos legados. Mas no grande esquema da eternidade, onde ficam estas coisas? A Bíblia é clara. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu amigo e minha amiga, ao ouvir esta mensagem hoje, deixe que isto seja um empurrãozinho sincero, um lembrete gentil, mas urgente. Alinhe sua vida com Deus, não por medo, mas por questão de prontidão. É sobre viver cada dia com a alegre expectativa de encontrar Jesus face a face e fazer escolhas que ecoam pela eternidade. Não devemos nos deixar levar pelos prazeres e buscas transitórias deste mundo a ponto de perdermos de vista o que realmente importa. Lembre-se, nosso tempo aqui é apenas um momento passageiro comparado à eternidade que nos espera. Quando o Senhor Jesus vier para levar o seu povo e encontrá-lo nas nuvens, não importa com quem você está associado, não importa quem é seu parente mais próximo ou com quem você faz negócios. A Bíblia pinta um quadro claro. No abrir e fechar de olhos, 2 homens estarão num campo. Alguém estará bem com Deus e o outro não. Aquele que está com Deus será instantaneamente arrebatado a Jesus, mas o outro homem será deixado. Naquele dia, aqueles que serão deixados para trás calcularão o custo dos seus pecados. Valeu a pena? Valeu a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Valeu a pena o dinheiro gasto? Valeu a pena a raiva e a fofoca? O vício valeu a pena? Você está pronto para esse momento decisivo? O seu coração está alinhado com a verdade eterna da Palavra de Deus? Este não é apenas um debate teológico, é a questão mais crucial de sua vida. Antes de terminar, se esta mensagem despertou algo em seu coração, encorajo você a curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para obter mais mensagens e verdades da Palavra de Deus. Vamos espalhar esta mensagem de esperança e prontidão. E agora eu te pergunto, na quietude do seu coração, como você está com Deus? A sua vida é um reflexo do seu amor e da sua graça? Lembre-se, isso pode acontecer a qualquer momento. Você está pronto para o arrebatamento? O livro do Apocalipse não apenas dissipa o medo sobre o futuro e os últimos dias. Ele enche nossas mentes de conhecimento e nos equipa com profecias detalhadas. Na verdade, toda a Bíblia, e não apenas o Apocalipse, acende as nossas esperanças, desperta os nossos desejos de explorar as vastas realidades de quem Deus é. Nunca se esqueça disso, meu amigo e minha amiga. As profecias da Bíblia não são apenas afirmações, elas são revelações de verdades que ecoaram através dos tempos. Neste vídeo, convido você a se juntar a mim enquanto mergulhamos juntos em Apocalipse capítulo 9. Antes de começarmos, quero que você entenda que as palavras dos profetas são uma luz orientadora dada por Deus aos que creem. Elas nos mostram onde estamos e para onde vamos, nos ajudando a navegar até mesmo nos momentos mais sombrios sem tropeçar ou cair. Além disso, é importante notar que os profetas não escreveram as suas próprias interpretações e não podemos compreender completamente as suas palavras com nossa razão e sem ajuda. Agora,
vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 9, que traz a nossa atenção para os 4 anjos dos últimos dias. Esses 4 anjos são anjos caídos, que serão revelados durante a grande tribulação. A Bíblia conta uma história fascinante sobre anjos que caíram antes mesmo de a humanidade surgir. Esses anjos caíram em desgraça porque foram enganados por Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás. Outrora um querubim santo e ungido no céu, Lúcifer sucumbiu ao orgulho e aspirou a ocupar o lugar de Deus. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 14 ao 19. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. É importante notar que Deus não criou um ser maligno, nem tornou ninguém mau depois de criá-lo. A maldade de Satanás resultou da sua própria decisão de se opor a Deus e de se elevar. O profeta também esclarece isso em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Outrora um ser radiante no céu, os desejos de exaltação própria, glória e poder de Satanás não conheciam limites. Seu objetivo final era ser reverenciado como o próprio Deus, o epítome da blasfêmia e o auge da maldade e da traição. Lamentavelmente, ele não estava sozinho nessa empreitada, ele teve apoio de outros anjos. Na sua busca para satisfazer seus desejos nefastos, Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. No entanto, quando a sua rebelião falhou, eles foram lançados à terra, ganhando assim o título de anjos caídos, ou demônios, à medida que despencavam das suas posições exaltadas. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 9 e explorar o que ele revela sobre os anjos caídos e o rio Eufrates. Veja o que está escrito no Apocalipse capítulo 9, versículos 13 ao 16. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. A Bíblia revela explicitamente que Satanás e seus anjos foram lançados à terra. De acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4, Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do céu para se juntar a ele na rebelião contra Deus. Os 4 anjos mencionados são provavelmente anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Satanás. Atualmente, Deus os mantém presos até a hora marcada. O livro de Judas também alude a isso, destacando como os anjos se rebelaram, ultrapassando a sua autoridade legítima e abandonando seus domínios designados. Deus os prendeu em cadeias eternas, entregando-os ao abismo escuro do submundo até o dia do julgamento. Veja o que está escrito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6.
E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É importante lembrar que quando os anjos pecaram, Deus não teve misericórdia deles. Ele os lançou no inferno, a masmorra mais escura e sombria, e os acorrentou, onde serão mantidos até enfrentarem julgamento e tormento. Contudo, é intrigante notar que estes 4 anjos caídos no Eufrates são bastante diferentes dos outros anjos caídos, como mencionado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Os 4 anjos no Eufrates estão presos lá e serão revelados nos últimos dias durante a grande tribulação para uma missão específica, que é o assassinato. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 ao 19 continua: Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Mas o que simboliza esses cavalos estranhos e aterrorizantes com seus cavaleiros? Representam eles enormes exércitos humanos armados com armas terríveis, ou são uma horda de demônios soltos na terra? É difícil dizer com certeza o que essas coisas significam. Como algumas outras profecias, podemos não saber a forma exata como elas serão cumpridas até que os eventos ocorram. Mas consideremos o prefácio desta visão e depois a própria visão. O prefácio apresenta uma voz que João ouviu das pontas do altar de ouro. Dizia que o poder dos inimigos da igreja é retido até que Deus dê a ordem para libertá-los. Quando o mundo estiver pronto para o castigo, os instrumentos da ira de Deus que foram anteriormente restringidos serão então soltos sobre ele. Às vezes, as ferramentas que Deus usa para punir um povo podem ser mantidas distantes dele, garantindo que nenhum perigo seja removido quando chegar o momento de sua ira. Esses 4 mensageiros do julgamento divino estão presos no Eufrates, aguardando o tempo determinado. Além disso, os seus exércitos, de acordo com Apocalipse 9, totalizando 200 milhões, serão libertados para matar 1/3 da humanidade. Quero que você imagine o quão maus e terríveis são esses anjos para que Deus os tenha amarrado no fundo do Eufrates por todos esses anos. Esses 4 anjos caídos podem ser semelhantes aos principados mencionados no livro de Daniel como o príncipe da Pérsia. Na história de Daniel, enquanto estava no cativeiro, ele orou e buscou a Deus por sua nação. Apesar de Deus ter respondido a sua oração desde o primeiro dia, o anjo que trouxe as respostas foi impedido por um poderoso principado chamado de Príncipe da Pérsia. Este não era apenas um demônio comum, mas uma entidade de alto escalão com tanto poder espiritual que o anjo não conseguiu resistir até que o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para intervir. Isso nos ajuda a compreender os 4 anjos como demônios de alto escalão, semelhantes ao príncipe da Pérsia. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada desses 4 anjos, ou da sua classe específica, ela indica que quando forem libertados, causarão grande devastação, exterminando 1/3 da população da Terra. O fato de Deus tê-los amarrado no Eufrates sugere que eles possuem imenso poder. É realmente assustador imaginar a extensão da sua força, considerando a sua capacidade de causar uma destruição tão generalizada. Em Gênesis capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, a Bíblia apresenta um relato intrigante dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, o lar original de Adão e Eva. E saía um rio do Éden, para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. O rio Eufrates, que flui da Turquia através da Síria e do Iraque até o Golfo Pérsico, é mencionado tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia.
Isso destaca a importância deste rio no cumprimento do plano de Deus. Um aspecto deste plano é a amarração dos 4 anjos no Eufrates até o tempo determinado. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 e 14 diz: O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Meu amigo e minha amiga, espera-se que a visão do apóstolo João sobre o rio Eufrates secando ocorra no futuro. Prevê-se que o julgamento da 6ª taça ocorra perto do final do período da tribulação, após a ascensão do anticristo ao poder, a pregação dos 2 profetas milagrosos e numerosos julgamentos severos. Apesar da natureza perturbadora destes acontecimentos, aqueles de nós que são salvos não precisam ter medo das revelações relativas aos 4 anjos caídos. Já vencemos através do sangue do Cordeiro. Aquele que vive em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, não se turbe o seu coração e não deixe vacilar a sua fé, pois somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A vitória que temos através da morte de Jesus supera o poder coletivo de todos os demônios de Satanás. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você tem ficado grudado na tela do seu celular, rolando sem parar, sendo bombardeado pelas notícias de mais uma guerra mundial? Você tem percebido as distrações orquestradas e as cortinas de fumaça que ocultam a verdade? Sob essa fachada, acontecimentos significativos estão se desenrolando. Aqui estão 5 eventos proféticos que estão prestes a acontecer. Primeiro, desdobramento de sinais proféticos. Nos textos antigos de Daniel e do livro do Apocalipse, existem profecias profundas que iluminam nossa compreensão do presente e do futuro. Essas profecias, que abrangem séculos, revelam a ascensão e a queda de impérios, apontando para um tempo em que todas as nações convergirão sob um poder dominante, o percussor do estabelecimento de um reino divino. Daniel, um judeu exilado que residia na Babilônia, predisse a sucessão de impérios desde a Babilônia até a Pérsia, Grécia e finalmente Roma. O Império Romano, descrito como terrível, com 10 chifres simbolizando tentativas subsequentes de reavivamento, ocupa um lugar significativo nestas visões proféticas. Seu ressurgimento final, conforme profetizado, aguarda a hora marcada. O Apocalipse fornece mais clareza, descrevendo uma coalizão voluntária de 10 líderes que cederão sua autoridade a uma única figura, a besta. Esta entidade, representando a continuação de impérios passados, desafiará a soberania de Deus. Ao longo da história, governantes ambiciosos procuraram recriar a glória de Roma através da conquista e da coerção. No entanto, a profecia sugere um caminho diferente, uma união voluntária, sem precedentes no seu âmbito e implicações. Esta união, emergindo do coração da Europa, remodelará o espectro geopolítico, preparando o terreno para o confronto final entre os poderes terrenos e o divino. O Tratado de Roma, em 1957, lançou as bases para o que se tornaria a União Europeia, um conglomerado de nações ligadas por interesses e aspirações comuns. Dentro dessa união reside o potencial cumprimento de antigas profecias, uma convergência de 10 nações ou líderes anunciando a ressurreição final do Império Romano. Abundam as especulações sobre as especificidades desta união, se irá redefinir fronteiras ou consolidar regiões. No entanto, no meio da incerteza, uma certeza permanece. Surgirá uma nova superpotência, com as marcas dos seus antecessores, à medida que o mundo avança rumo ao seu clímax destinado. Na história do tempo, estas profecias servem como faróis, nos guiando através do tumulto da história em direção a um fim pré-determinado. Elas falam não apenas de acontecimentos distantes, mas da nossa realidade presente, nos exortando a discernir os sinais e a alinhar as nossas vidas em conformidade.
Ao testemunharmos o desenrolar destas profecias, não devemos ser observadores passivos, mas participantes ativos na definição do curso da história. Pois no fluxo e refluxo das nações, em meio à ascensão e queda dos impérios, reside a verdade eterna, que, em última análise, o propósito divino prevalecerá. 2. A mudança da sociedade. No cenário tumultuado da nossa sociedade moderna, não estamos apenas testemunhando uma mudança, mas uma convulsão sísmica, uma transformação predita nas antigas profecias. A passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, serve como um farol profético, iluminando o caminho através destes tempos perigosos. Sabei também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Ao examinarmos as profundezas desta profecia, o reflexo é nítido e inegável. Estamos envolvidos na era em que o interesse próprio reina supremo, um afastamento total do altruísmo e da empatia que outrora definiram a humanidade. As palavras escritas por Paulo séculos atrás ecoam com estranha precisão na estrutura da nossa sociedade de hoje. A busca incansável pela gratificação pessoal se tornou a pedra angular da nossa existência. Estamos enredados em uma cultura que glorifica o amor próprio ao ponto do narcisismo, uma força insidiosa que corrói os próprios fundamentos da comunidade e da família. A busca do prazer se tornou uma obsessão, eclipsando a nossa reverência pelo divino e relegando a espiritualidade para a periferia da nossa consciência. Traição, arrogância e hedonismo tornaram-se as marcas da nossa era. A lealdade é sacrificada no altar do ganho pessoal, enquanto o orgulho e a vaidade envenenam as fontes da humildade e da graça. A busca por prazeres passageiros nos cega para as verdades eternas que acenam além do reino temporal. Na nossa busca incansável pela abundância material, perdemos de vista o sagrado e o sublime. Nos tornamos uma sociedade à deriva em um mar de relativismo moral, onde as linhas entre o bem e o mal são confusas e a busca pela virtude é vista como estranha e antiquada. Mas em meio à escuridão permanece um lampejo de esperança, um farol de luz que atravessa o véu do desespero. Pois ao reconhecermos a profundidade da nossa depravação, também despertamos para a possibilidade de redenção. O caminho para a salvação não reside na busca de prazeres transitórios, mas na aceitação das verdades eternas. É hora de abandonarmos as algemas do egoísmo e abraçarmos uma vocação mais elevada. Devemos nos afastar do fascínio do pecado e abraçar o poder transformador do amor e da compaixão. Vamos recuperar a nossa humanidade e redescobrir a centelha divina que reside dentro de cada um de nós. Pois as profecias não são meras palavras gravadas em pergaminhos antigos, são verdades vivas que pulsam com o ritmo do universo. E é apenas atendendo ao seu apelo que podemos traçar um rumo para um amanhã mais brilhante, um amanhã onde o amor reine supremo e a humanidade seja restaurada ao seu devido lugar. Isso não é apenas um apelo à ação, é um apelo ao destino. Chegou a hora de deixarmos nossos desejos mesquinhos e abraçarmos a plenitude do nosso potencial. Pois as profecias que antes pareciam distantes e abstratas estão agora se desenrolando diante dos nossos olhos. A mudança da sociedade está sobre nós e cabe a cada um de nós determinar o curso do nosso destino coletivo. 3. O anúncio das boas novas. Dirigindo-se à curiosidade dos discípulos sobre os sinais que anunciavam a sua volta e o fim dos tempos, Jesus predisse um evento crucial: a disseminação global do Evangelho. Esta profecia depende da proclamação generalizada da mensagem do Reino de Deus, uma tarefa que se tornou viável através dos avanços tecnológicos e da preservação das liberdades religiosas. Ao longo da história, as nações de língua inglesa desempenharam um papel crucial na propagação do Evangelho, facilitada pela proliferação da Bíblia e das liberdades religiosas.
No entanto, barreiras persistiram em regiões como territórios comunistas, China e certas nações islâmicas, dificultando o cumprimento completo dessa profecia. No entanto, o advento da internet revolucionou a disseminação de informação, desafiando os meios tradicionais de controle e censura. Apesar da resistência contínua, o alcance do Evangelho vai ainda mais longe, um testemunho da sua resiliência face à oposição. Outra profecia se refere à era da comunicação global instantânea, um pré-requisito para o cumprimento dos eventos do fim dos tempos detalhados por Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. A crescente frequência e escala dos desastres exige uma sensibilização generalizada, o que isso é possível através da rápida comunicação eletrônica. Há séculos, a divulgação de notícias foi prejudicada com muitas catástrofes permanecendo desconhecidas para populações distantes. No entanto, a ascensão dos jornais e dos meios de comunicação social ofereceu uma aparência de conectividade global. Somente com os recentes avanços tecnológicos, os acontecimentos preditos no Apocalipse, particularmente o relato das testemunhas finais de Deus, se tornarão viáveis. Estes dois enviados, semelhante aos profetas bíblicos, transmitirão o aviso final de Deus em meio a convulsões sociais. A profecia indica um espetáculo global com o seu destino transmitido para todo o mundo, um cenário tornado concebível pela televisão via satélite, pelos dispositivos portáteis e pela internet. A convergência destas profecias sublinha uma verdade fundamental: estamos à beira de uma realização sem paralelos. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 marcou um momento decisivo, assinalando o início da atualização profética. Além disso, a aquisição de capacidades nucleares na década de 1950 preparou o terreno para uma dinâmica global sem precedentes. Agora as peças estão no lugar, tornando cada vez mais plausível a concretização da volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Como Jesus predisse, a geração que testemunhar estes eventos não passará antes do seu cumprimento, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta constatação carrega solenidade e esperança, um chamado à vigilância e à antecipação. À medida que os sinais se desenrolam, somos lembrados de levantar a cabeça em expectativa, pois a nossa redenção se aproxima, como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O desenrolar da profecia nos convida a discernir os tempos e a nos alinharmos com as verdades eternas, proporcionados no limiar da conjuntura mais significativa da história. 4. O princípio das dores. Estamos no meio dos primeiros espasmos da tribulação, um período predito com certeza inabalável e detalhes nítidos. Esta expressão, o princípio das dores, ecoa através do tempo, sinalizando o início de uma sequência de eventos, cada um aumentando em frequência e intensidade, dando o desenrolar de uma história divina escrita antes do alvorecer da própria criação. Essas tristezas não são mero acaso ou fenômenos naturais. São as dores de parto de um mundo que anseia por redenção, os arautos de um clímax iminente para a história humana. O início da tribulação denota um momento crucial na cronologia divina, uma fase caracterizada por caos, convulsão e angústia. Pense nos terremotos por um momento. O aumento tanto na ocorrência como na gravidade dos terremotos serve como uma manifestação comovente da profecia da tribulação que se materializa de forma tangível em todo o nosso globo. Desde o início do século XX até a virada do milênio, os registros sísmicos revelam um aumento perceptível no número e na potência dos terremotos em todo o mundo. Esta tendência não é meramente anedótica, mas é substanciada por dados meticulosos acumulados e examinados por organismos geológicos e sismológicos em todo o mundo. Notadamente, a frequência de sismos significativos,
Aqueles que registram uma magnitude de 6.0 ou superior teve um aumento acentuado ao longo do século XX. As primeiras décadas do século documentaram menos de 100 desses eventos sísmicos por décadas. E esse número tem aumentado constantemente, culminando em várias centenas de ocorrências anuais no final do século. Estas mudanças sísmicas anunciam o advento de um período de significado sem paralelos, uma conjuntura em que o mundo se prepara para o regresso de Cristo. Estas tribulações servem como lembretes pungentes de que vivemos numa era repleta de desafios formidáveis e de oportunidades incomparáveis. Eles nos acenam para uma maior vigilância, oração fervorosa e uma dedicação renovada para incorporar nossa fé com urgência e compaixão. A crescente frequência e gravidade destas tribulações são inconfundíveis à medida que examinamos o mundo que nos rodeia. Guerras e conflitos irrompem com uma irregularidade desconcertante, deixando rastros de devastação e desespero. A fome e as pragas também assolam com ferocidade implacável, cobrando um preço alto a vidas e meios de subsistência. No meio desta turbulência, a terra convulsiona com tremores sísmicos e calamidades naturais, aparentemente implorando por redenção. Estes acontecimentos, por mais inquietantes que sejam, não são desprovidos de propósito. Eles funcionam como toques de trombetas, admoestações divinas que nos imploram para lançar nosso olhar além do temporário e fixar nossos olhos no eterno. Servem como lembretes comoventes de que este mundo, como todo o seu esplendor e conflito, é apenas uma morada transitória. Como adeptos de Cristo, a nossa esperança encontra âncora não nas areias movediças deste reino transitório, mas nas promessas inabaláveis de Deus. Em última análise, elas nos obrigam a prestar atenção à verdade retumbante. Jesus está realmente vindo. 5. A revelação das profecias. Nas profundezas das Escrituras antigas encontra-se uma profecia que ecoa pelos corredores do tempo, ressoando com o desenrolar do nosso mundo moderno. Daniel, o respeitável profeta, falou de uma época em que o conhecimento surgiria ilimitado e implacável. A profecia número 3, alinhada nas páginas de Daniel, capítulo 12, versículo 4, revela esta verdade. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Estas palavras envoltas em mistério carregam em si o peso de séculos de interpretação. Alguns estudiosos sugerem que a expressão até o fim do tempo simboliza o ritmo frenético da vida moderna, onde as viagens abrangem o globo em poucas horas. Outros veem nisso uma peregrinação da mente, à medida que os buscadores mergulham nas profundezas da sabedoria antiga. Em nossa época, testemunhamos a concretização dessas profecias. A tapeçaria do esforço humano é tecida com fios de inovação e cada descoberta é um testemunho das fronteiras em expansão do nosso conhecimento. Consideremos a maravilha do transporte, onde os sonhos das civilizações antigas encontram formas nas linhas elegantes dos veículos modernos. Desde as antigas tribos nômades até as movimentadas metrópoles de hoje, a jornada da humanidade é marcada por uma busca incansável pela exploração. No entanto, não é apenas no domínio físico que o conhecimento encontra o seu lar. A paisagem digital, um reino de possibilidades infinitas, abre portas para domínios antes considerados inacessíveis. A informação flui livremente percorrendo as veias da internet, unindo a humanidade em uma rede de conectividade. Ao testemunharmos o cumprimento de antigas profecias, não sejamos meros espectadores, mas participantes ativos na definição do nosso destino coletivo. Compartilhe seus pensamentos abaixo, mergulhe nas profundezas da sabedoria e juntos vamos embarcar em uma jornada em direção à luz. Curta, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada. Você já percebeu que sua mente e alma têm um impacto tremendo na formação de quem você é e em como você navega na vida neste mundo? Mesmo assim, embora a mente e a alma sejam poderosas, aquilo de que se alimentam detém um poder ainda maior. As coisas que você vê,
As histórias que você ouve, a música que você gosta e os filmes que assiste exercem uma influência significativa. Isso não apenas molda sua mente, mas também a sua cultura ou estilo de vida de maneiras além do que você pode perceber. Ao longo da história humana, vários aspectos da civilização surgiram, mas os filmes, as séries de televisão e todo o panorama do entretenimento destacam-se como contribuintes influentes para o nosso desenvolvimento cultural e civilização. Não só possuem uma capacidade única de entreter, inspirar e motivar os indivíduos para ações positivas na sociedade, como também têm o potencial de desviar as pessoas dos valores e da moral que prezamos como cristãos. Então, o que você faz quando se depara com informações tão destrutivas? Hoje vamos mergulhar no assunto do cenário da mídia e descobrir como permanecer vigilante como cristão e não comprometer a sua fé. Tenha certeza de que, ao assistir a este vídeo com o coração aberto, você encontrará bênçãos nesta mensagem divina. Para começar, vamos explorar se existem programas de TV que a Bíblia nos aconselha explicitamente a evitar. Que tipo de música se alinha com os valores cristãos e é segura para se ouvir? Como nossas escolhas de entretenimento impactam nossa fé em Jesus? Se você diz que a Bíblia não descreve explicitamente que tipo de entretenimento é ideal para os cristãos, você está certo. Contudo, a linguagem da Bíblia permite-nos discernir o que ela endossa e o que desencoraja. O que quero dizer é o seguinte: embora não haja menção direta de evitar certas coisas, as Escrituras alertam contra o envolvimento em comunicações malignas, enfatizando o impacto que as palavras podem ter em nosso caráter. Da mesma forma, a Bíblia nos lembra que seremos responsabilizados por cada palavra inútil proferida. No vasto mundo da mídia de hoje, vários gêneros coexistem. Notavelmente, os filmes de terror ganharam imensa popularidade, atraindo um público diversificado, incluindo cristãos. A influência que estes filmes exercem, atingindo milhões de pessoas, nos leva a refletir sobre o seu impacto potencial e o nosso envolvimento com eles. Algumas produtoras de filmes até mudaram a maneira como retratam o mal. Veja, por exemplo, filmes de vampiros. Antigamente, vampiros ou lobisomens eram criaturas horríveis e feias. Hoje são pessoas como nós e que até se apaixonam, passando a mensagem de que o mal não é tão mal assim. Agora, será que os filmes de terror são os únicos que não se alinham com os ensinamentos cristãos? A resposta é um sonoro não. Existem outros tipos de filmes por aí que realmente não ressoam com os valores fundamentais da nossa fé cristã. Em sua busca por entreter e criar conteúdo, alguns cineastas fazem de tudo, criando histórias que vão totalmente contra aquilo que acreditamos. Esses filmes fazem o pecado parecer tentador, espalham o medo como reflete e diluem nossa fé. Por exemplo, os filmes de terror alimentam esse desejo descontrolado pelo horror, mexendo com a mente dos jovens adultos e de outros espectadores. Eles pintam um quadro de que o medo é apenas uma parte normal da vida. Isso vai contra o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que o medo não vem de Deus. Portanto, entregar-se a esse tipo de entretenimento tem um custo. Isso nos deixa insensíveis a coisas como bruxaria, maldade, sofrimento, tortura e dor. Esse é um preço muito alto de pagar por nos divertir com essas histórias, não é? Consideremos a bruxaria. A Bíblia é bastante clara sobre isso. É uma grande proibição, de capa a capa. Você não encontrará um único versículo aplaudindo a prática da bruxaria entre os que creem em Deus. Seja adivinhando a sorte, conversando com os mortos, brincando com o vodú, lançando feitiços ou qualquer coisa assim. A posição da Bíblia sempre foi firme em condenar esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A bruxaria foi um dos pecados terríveis que corrompeu o povo de Canaã, causando todo tipo de problemas e fazendo Deus decidir expulsá-los. Deus não queria que seu povo se envolvesse com bruxaria. A bruxaria tem tudo a ver com lidar com espíritos malignos, quer você saiba disso ou não. Agora, algumas pessoas, até mesmo cristãos, entendem errado. Elas acham que a bruxaria é sempre uma coisa consciente e deliberada. Algumas pessoas até acreditam que há um lado bom nisso, mas isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas hoje, sem saber, são atraídas pela bruxaria. Isso não muda o fato de que o que elas estão fazendo é sim bruxaria. Meu amigo e minha amiga, sempre que você procura médiuns, videntes ou cartomantes, você está se abrindo à influência de demônios e de Satanás. Essas pessoas não conhecem Deus e nem o futuro, e suas previsões não são confiáveis. Elas podem até acertar algumas previsões, mas geralmente serão negativas e não ajudarão ninguém. Em vez disso, Deus usa a Bíblia para nos dizer quem deveríamos ser e o que o futuro nos reserva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja sobre a bruxaria e suas atividades. Ele lista a bruxaria como uma das obras pecaminosas que devemos evitar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não tem nada a ver com essas práticas. As obras da carne vêm da nossa natureza pecaminosa, enquanto o fruto do Espírito vem do nosso eu renovado. Nossa natureza pecaminosa sempre quer coisas que são contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa, conhecida como carne, são completamente diferentes. Eles têm desejos, pensamentos e objetivos diferentes. Eles continuarão lutando entre si enquanto estivermos vivos. A carne é o que herdamos dos nossos pais, e ela nunca deixará de desejar as coisas erradas. Na verdade, só piora com o tempo. Por outro lado, o Espírito de Deus se oporá à carne a todo momento e não cederá a nenhuma de suas exigências. Pense nisso. Se você fosse o diabo, você com certeza sugeriria coisas que realmente tentassem os desejos das pessoas, não é mesmo? É exatamente assim que ele usa a mídia para prender as pessoas sem que elas percebam. O diabo tem um plano e, para realizá-lo, ele precisa de muitas pessoas ao seu lado. É por isso que ele continua recrutando sutilmente pessoas para se juntarem a ele em seu objetivo principal, que é de se rebelar contra Deus. E que ferramenta ele está usando? Os meios de comunicação. Você sabia que, em média, um brasileiro passa cerca de 4 a 5 horas todos os dias assistindo TV ao vivo e transmitindo conteúdo online? É incrível, isso equivale a cerca de 28 a 35 horas por semana gastas consumindo mídia. Isso mostra com o que as pessoas estão preenchendo suas mentes dia após dia. Imagine se essas horas fossem gastas estudando a Bíblia e orando para aprender mais sobre Deus. Seria incrível, certo? É uma verdade que os demônios estão sempre procurando pessoas que possam influenciar, porque eles são espíritos sem corpo. Contudo, os demônios não procuram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles buscam pessoas que estão vazias. A natureza não permite espaços vazios, por isso os demônios procuram oportunidades para preenchê-los. Veja o que Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45 explica. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina nesta passagem que estar espiritualmente vazio torna mais fácil para os demônios assumirem o controle. Quando uma pessoa está vazia por dentro, os demônios podem entrar e assumir o controle.
Podemos ver como esses espíritos malignos operam. Mesmo depois de serem expulsos, eles tentam voltar para as pessoas que deixaram. Os demônios têm diferentes níveis de poder. Alguns são mais fortes que outros. Eles podem ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa, tornando-a sem sentido e improdutiva. Pense no homem que vivia entre os sepulcros. Antes de conhecer Jesus, ele estava fora de controle, amarrado com correntes e morando em um cemitério. Quem mora num cemitério senão alguém possuído por demônios? Imagine só o sofrimento e o medo de viver em um lugar tão escuro e assustador. É como os filmes de terror que vemos hoje. Eles tentam sutilmente fazer com que a tortura, a dor e o medo pareçam atraentes, mas tudo isso são truques de espíritos demoníacos. A história do homem possuído por demônio em Marcos capítulo 5 nos mostra quão séria pode ser a possessão demoníaca e por que precisamos ficar longe de qualquer coisa que possa levar a ela. Houve relatos de pessoas que disseram que, enquanto assistiam a filmes de terror bastante populares, algo entrou nelas e suas vidas mudaram. Isso não é algo para ignorar. Muitas pessoas desmaiaram ou até vomitaram enquanto assistiam a esses filmes. Ainda mais preocupante é que alguns foram possuídos enquanto assistiam e depois atormentados em seus sonhos. Ouvi falar de uma pessoa que assistiu a um filme aterrorizante sobre um demônio na forma de uma cobra matando e atormentando as pessoas. Naquela noite ela sonhou com a mesma cobra a atormentando. Isso quase a enlouqueceu na vida real. Você pode pensar que é apenas uma questão psicológica, mas isso é mais do que apenas psicologia. É demoníaco. Como uma experiência de filme pode se tornar sua experiência de vida real e afetar sua vida social? Esta é a realidade para muitas pessoas que estão profundamente viciadas em filmes de terror. Embora nem todos caiam nesta tortura da vida real, é igualmente desanimador que aqueles que estão sujeitos a esse tipo de sofrimento agora vejam muitas torturas como normais. Eles acham que não há necessidade de simpatizar com pessoas que estão passando por traumas. Você vê pessoas rindo e zombando daqueles que estão sofrendo porque foram expostos a traumas mais graves nos filmes e agora não têm empatia pelo sofrimento da vida real. Eles até fazem esquetes cômicas com isso. Isto também é uma forma de manipulação demoníaca. Bilhões de dólares são gastos todos os anos na indústria do entretenimento para moldar as mentes e as perspectivas dos indivíduos. A verdade é que esta enorme quantidade de dinheiro vem do sistema mundano para escravizar as mentes das pessoas. O objetivo de Satanás é direto: inundar a mídia com mais e mais conteúdo, escravizar as pessoas, normalizar o pecado, enfraquecer a sua fé, encher os seus corações de medo e manipular tudo por tempo suficiente até que ele finalmente as domine. Veja o que o pecado tem feito a muitos cristãos hoje e você verá esse padrão se repetindo continuamente. O entretenimento fez com que o pecado e o temor a Deus parecessem insignificantes. O pecado não é mais visto como motivo de arrependimento. Em vez disso, é visto como uma fonte de entretenimento. Este é o plano do diabo. A influência dos meios de comunicação social está a alterar rapidamente os valores e normas sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa e o diabo sabe bem disso. Ele está totalmente investido em maximizar esta oportunidade ainda mais do que os cristãos. Visto que talvez não consigamos nos desconectar completamente do mundo da mídia e do entretenimento, devemos deixar a palavra de Deus guiar nossos corações e mentes. Nossos limites morais devem vir da palavra de Deus e não da aceitação social. Devemos nos firmar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo e minha amiga, nossas mentes e pensamentos são extremamente importantes na vida. Eles determinam em grande parte nossas ações. Os verdadeiros cristãos deveriam ter mentes renovadas e focar nas coisas celestiais. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas de Deus.
Coisas mundanas e más são tentadoras para a nossa natureza pecaminosa. Se deixarmos que nossos pensamentos se concentrem nessas coisas, poderemos ser dominados pelo desejo por elas. Se nossos pensamentos estiverem sempre voltados para as coisas verdadeiras, puras e excelentes, seremos mais capazes de rejeitar e controlar desejos pecaminosos. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que lemos, assistimos e ouvimos, e para onde permitimos que nossa imaginação nos leve. Se enchermos as nossas mentes com coisas indignas para os que creem em Jesus, poderemos em breve viver vidas indignas de Cristo. Então, da próxima vez que você encontrar um filme de terror que promova bruxaria ou qualquer forma de impiedade, desligue o aparelho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.